A vida de Andressa Urach sempre esteve imersa em controvérsias e escândalos, mas sua recente confissão sobre uma relação incestuosa com seu irmão elevou o nível da discussão, trazendo à tona questões que muitos preferem evitar. A ex-modelo e influenciadora, conhecida por suas participações polêmicas na televisão e por sua trajetória no mundo do entretenimento adulto, não hesitou em expor detalhes íntimos de sua vida em uma entrevista ao podcast Inteligência Luda. Ao fazer isso, Urach não apenas choca o público, mas também convida a uma reflexão sobre os limites da sexualidade e as complexidades das relações familiares. Incesto. Revelação escandalosa de Andressa Urach confirma sexo com o próprio irmão. Na entrevista, Andressa revelou que, aos 14 anos, viveu um relacionamento sexual com seu irmão, descrevendo-o como uma experiência que, na época, parecia normal dentro do contexto de sua adolescência. Rebelde. A culpa depois veio, só que eu era uma adolescente, super rebelde, não estava entendendo nada, afirmou a famosa, explicando que a situação ocorreu em meio a festas e uma juventude marcada por excessos. Essa confissão não é apenas um relato de uma experiência passional, é um vislumbre de como as dinâmicas familiares podem influenciar o comportamento e as decisões dos jovens, frequentemente levando a consequências que não são totalmente compreendidas até mais tarde na vida. O impacto psicológico de tais experiências é um aspecto que merece ser discutido. Andressa mencionou que após o incidente, sentiu-se culpada e precisou buscar tratamento psiquiátrico para lidar com seus sentimentos de vergonha e arrependimento. Esse é um ponto crucial no debate sobre relações incestuosas, pois muitas vezes as vítimas não têm o espaço necessário para processar suas experiências. A coragem de Urach em compartilhar sua história pode abrir portas para que outros se sintam à vontade para falar sobre suas próprias experiências, promovendo um diálogo mais saudável e empático em torno de temas frequentemente evitados. Além de suas revelações pessoais, Urach também faz parte de uma indústria que frequentemente explora a sexualidade de maneiras que podem ser vistas como provocativas ou até mesmo exploratórias. Com sua carreira agora voltada para o conteúdo adulto, ela se tornou um símbolo de empoderamento para algumas pessoas, enquanto para outras, sua trajetória levanta questões sobre os limites da moralidade e da ética. A relação dela com o próprio irmão, então, não é apenas um ponto de discussão sobre incesto, mas também um exemplo de como as experiências de vida podem moldar a percepção pública sobre a sexualidade e a exploração do corpo. A definição de incesto é clara. Trata-se de relações sexuais entre parentes consanguíneos, o que, segundo normas sociais, legais e religiosas, é amplamente considerado inaceitável. A revelação de Andressa Urach traz à tona a necessidade de discutir esses tabus de forma mais aberta, sem o medo do estigma que muitas vezes acompanha tais conversas. O incesto, embora muitas vezes isolado em discussões sobre criminalidade e moralidade, é um fenômeno que também pode ser visto sob a lente da psicologia, da sociologia e até mesmo da cultura. Assim, a história de Urach não é apenas sobre um ato, mas sobre um padrão de relacionamentos que merece ser compreendido em sua totalidade. Em última análise, a confissão de Andressa Urach sobre sua relação incestuosa com seu irmão não deve ser vista apenas como um escândalo, mas como uma oportunidade para que a sociedade examine questões mais amplas sobre sexualidade, trauma e a complexidade das relações humanas. A capacidade de abordar essas questões com empatia e compreensão pode ser essencial para criar um ambiente onde todos se sintam seguros para compartilhar suas histórias e buscar ajuda quando necessário. A coragem de Urach em expor sua verdade é um passo significativo em direção a uma maior aceitação e compreensão dos desafios enfrentados por muitos, e sua narrativa pode, de fato, contribuir para um diálogo mais profundo e necessário sobre a sexualidade e as dinâmicas familiares na sociedade contemporânea. A revelação de Andressa Urach sobre sua relação incestuosa não apenas escandalizou o público, mas também gerou um debate intenso sobre a natureza das relações familiares, as consequências psicológicas e as normas sociais que regem a sexualidade. Essa situação nos leva a refletir sobre a complexidade do ser humano e como experiências passadas moldam nossas identidades e comportamentos.
A coragem de Urash em compartilhar essa parte de sua vida, que muitos considerariam vergonhosa, é um convite para que a sociedade examine suas próprias percepções sobre o que é aceitável e o que não. O incesto é um tema que provoca reações imediatas e intensas. Desde tempos antigos, sociedades ao redor do mundo têm estabelecido regras rigorosas sobre quem pode ou não ter relações sexuais. Essas normas são frequentemente fundamentadas em razões biológicas, o risco de doenças genéticas em descendentes de relações entre parentes próximos e em valores culturais e morais. No entanto, a realidade é que as relações complexas entre irmãos ou outros familiares muitas vezes envolvem fatores emocionais e psicológicos que desafiam essas normas. A identificação de Andressa Urash como uma figura pública acrescenta uma camada de complexidade à discussão. A forma como ela lida com sua sexualidade e sua história de vida expõe a hipocrisia que pode existir em nossa sociedade. Enquanto muitos condenam o incesto, poucos se dispõem a entender as motivações e os contextos que levam a esses relacionamentos. O fato de Urash ter enfrentado problemas de saúde e ter passado por um período de prostituição revela uma trajetória repleta de dor, e sua história pode ser vista como uma manifestação das dificuldades que muitas pessoas enfrentam em suas próprias vidas. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! A saúde mental é um aspecto vital a ser considerado quando falamos sobre relações incestuosas. O trauma que pode resultar de tais experiências pode ser devastador e duradouro. Urash mencionou que, após o incidente, sentiu uma culpa intensa que a levou a buscar terapia. Esse é um ponto crucial que deve ser abordado no discurso sobre o incesto. Muitas vezes, as vítimas não têm o suporte necessário para lidar com suas experiências, resultando em problemas emocionais que podem se manifestar em diversas áreas de suas vidas. O tratamento psicológico pode ser um caminho importante para a recuperação, permitindo que as vítimas compreendam e processem suas experiências. É fundamental que a sociedade crie um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para buscar ajuda, sem medo de serem julgadas ou estigmatizadas. A história de Andressa Urash pode, assim, servir como um catalisador para discussões mais amplas sobre a saúde mental e o apoio a vítimas de abuso e experiências traumáticas. A sexualidade é uma parte intrínseca da experiência humana, mas quando relacionada a dinâmicas de poder, como no caso de relações incestuosas, as implicações se tornam ainda mais complexas. Muitas vezes, essas relações são cercadas de manipulação e dominação, levando a situações em que uma das partes pode se sentir obrigada ou pressionada a participar. O relato de Urash, embora possa ser interpretado como uma escolha pessoal, também levanta questões sobre a influência que a infância e a adolescência têm nas decisões sexuais. A sexualização precoce e a busca por validação podem levar a comportamentos autodestrutivos. A transparência de Urash em relação à sua juventude rebelde pode servir como um alerta para outros jovens que, em busca de aprovação e pertencimento, possam se envolver em relacionamentos prejudiciais. Isso ressalta a importância da educação sexual que não apenas aborde os aspectos físicos da sexualidade, mas também o bem-estar emocional e as dinâmicas de poder que podem existir nas relações. A revelação de Andressa Urash sobre sua relação incestuosa é uma oportunidade para a sociedade refletir sobre suas próprias crenças e preconceitos. Em vez de condenar, é essencial ouvir e tentar entender as experiências dos outros. A coragem de Urash em compartilhar sua história não é apenas um ato de exposição, mas um convite à empatia e à compreensão. Ao abrir espaço para diálogos mais profundos sobre sexualidade, trauma e relacionamentos familiares, podemos criar um ambiente mais acolhedor e solidário para aqueles que lutam com suas próprias histórias. Portanto, a partir dessa revelação, emerge uma necessidade urgente de discutir não apenas o incesto em si, mas também as estruturas sociais que permitem que tais situações ocorram em silêncio. Ao encorajar a conversa, estamos não apenas desmistificando um tabu, mas também oferecendo um caminho para a cura e o entendimento, uma jornada que pode ser difícil, mas essencial para a construção de uma sociedade mais justa e compreensiva. Incesto,
Desdobramentos e implicações na sociedade atual. À medida que a revelação de Andrea Suraj ressoa entre os diversos segmentos da sociedade, é crucial explorar os desdobramentos que essa discussão pode gerar. O incesto, além de ser um tabu social, é uma questão que toca em pontos sensíveis da moralidade, ética e saúde mental, além de levantar questões sobre a dinâmica familiar. A revelação de Uraj não é um fenômeno isolado, ela reflete um padrão que muitas vezes permanece oculto, mas que merece ser trazido à luz para uma análise crítica e informada. A educação sexual é um componente vital na formação da juventude, e a falta dela pode levar a mal-entendidos e comportamentos prejudiciais. A história de Andrea Suraj demonstra como a falta de compreensão sobre os limites e as consequências das relações íntimas pode resultar em decisões que têm impactos duradouros. O tabu em torno do incesto frequentemente impede que jovens tenham as informações necessárias para entender a complexidade das relações familiares e os riscos associados a comportamentos inadequados. Investir em uma educação sexual abrangente que inclua discussões sobre consentimento, limites e a dinâmica das relações familiares pode criar um espaço mais seguro para que os jovens expressem suas preocupações e experimentem suas sexualidades de forma saudável. Essa abordagem também pode ajudar a prevenir situações de abuso e exploração, permitindo que as pessoas reconheçam comportamentos prejudiciais e busquem ajuda quando necessário. O papel da mídia na formação das percepções sociais sobre o incesto e relações controversas não pode ser subestimado. A forma como histórias como a de Andrea Suraj são apresentadas pode influenciar a maneira como a sociedade vê e discute esses temas. Por um lado, a exposição de experiências pessoais pode abrir espaço para conversas importantes. Por outro, a glamorização ou a trivialização de relacionamentos incestuosos pode normalizar comportamentos que são, na essência, problemáticos. A mídia deve, portanto, agir com responsabilidade ao abordar tais temas, equilibrando a necessidade de contar histórias pessoais com a obrigação de não reforçar estigmas ou glorificar comportamentos prejudiciais. A forma como a sociedade consome e reage a essas narrativas molda a compreensão coletiva sobre o que é aceitável e o que não é, e isso pode ter consequências de longo alcance. A coragem de Andrea Suraj em compartilhar sua história é um passo importante, mas é igualmente essencial que a sociedade ouça outras vozes que têm experiências semelhantes. Muitas vítimas de incesto e abuso sexual permanecem em silêncio, temendo o julgamento e a rejeição. Criar um ambiente onde essas histórias podem ser compartilhadas sem estigmas é fundamental para a cura e a conscientização. Testemunhos de vítimas podem servir como catalisadores para mudanças sociais, ajudando a desmantelar o silêncio em torno de experiências que muitas vezes são vistas como vergonhosas. Isso não apenas proporciona um espaço seguro para a expressão, mas também educa a sociedade sobre a complexidade do trauma e as suas consequências. A escuta atenta e empática é um elemento essencial para construir uma cultura que valoriza a verdade e a recuperação. A busca por apoio psicológico, como mencionou Uraj, é um passo crucial para lidar com as implicações de experiências traumáticas. Grupos de apoio e profissionais da saúde mental desempenham um papel fundamental na recuperação de indivíduos que enfrentaram situações semelhantes. O estigma associado à terapia muitas vezes impede que as pessoas busquem a ajuda de que precisam, mas a conscientização e a educação sobre saúde mental podem ajudar a mudar essa narrativa. Ao criar um espaço onde as pessoas se sintam confortáveis para explorar seus sentimentos e experiências, é possível promover a cura e a compreensão. É vital que a sociedade reconheça a importância do suporte psicológico e que as instituições de saúde mental sejam acessíveis e acolhedoras. A revelação de Andrea Suraj sobre sua relação incestuosa não é apenas um choque para o público, mas um chamado para uma reflexão mais profunda sobre os muitos aspectos do incesto e suas implicações. É um convite à empatia, ao entendimento e à necessidade de criar um ambiente mais seguro para conversas sobre sexualidade, trauma e saúde mental. Ao abordar esses temas com seriedade e compaixão, a sociedade pode se mover em direção a uma maior aceitação e compreensão das complexidades da condição humana. Através de diálogos abertos, educação sexual adequada e suporte psicológico, podemos não apenas desmistificar o incesto, mas também oferecer um caminho de cura para aqueles que foram afetados por experiências difíceis. Andrea Suraj, ao compartilhar sua história,
nos lembra que por trás de cada revelação há um ser humano lutando para encontrar seu lugar no mundo, e essa luta merece ser ouvida e compreendida. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!